Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Estamos iniciando o culto matutino da Igreja Batista Monte Moriá. Convidamos a você que está participando conosco, que desde já deixe sua Bíblia ao alcance. Nós vamos estar usando hoje o texto do profeta Daniel. E participe conosco, como sempre, nos momentos de oração, nos momentos de louvores e de adoração ao nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza em todos os momentos desse culto. Nós vamos estar orando neste momento, pedindo ao nosso Deus que esteja nos conduzindo em todas as partes desse culto. Portanto, vamos buscar essa presença de Deus e orar neste momento, clamando ao Senhor para nos dirigir em todas o momento dessa transmissão. Senhor, nós oramos ao Senhor em nome de Jesus, colocando nossas vidas em Tuas mãos, pedindo perdão ao Senhor pelos pecados que porventura ainda não tenhamos tratado devidamente com o Senhor. Nos perdoa, nos torne dignos de estarmos diante do Senhor. Queremos agradecer, Deus, por esta manhã gloriosa, por este sol maravilhoso que brilha sobre a terra, pelas Tuas providências, Pai, pela noite de paz, de livramento que nos destes. Deus, muito obrigado pela Sua bondade e misericórdia. Que o Senhor seja em tudo honrado e glorificado nesse culto que nós estamos prestando ao Senhor nesta manhã. Que a Tua palavra possa fluir aos nossos corações, que nossos louvores possam ser espontâneos ao coração do Senhor. Enfim, nosso Pai, nós nos colocamos em Tuas mãos e pedimos a Sua direção e orientação para as nossas vidas. Acolha, Deus, a nossa adoração, acolha, Senhor, as nossas orações. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos nesse momento, como sempre, o momento de intercessão da nossa igreja, mas já anunciando que nossa igreja ainda hoje, às 19 horas, teremos o culto presencial com pessoas abaixo de 60 anos e certamente nossos irmãos estarão ali presentes e será um momento de louvores a Deus. Para os irmãos acima de 60 anos, as crianças abaixo de 10, nós também estaremos transmitindo aquele culto para que todos possam participar. Hoje é o dia do Senhor, é o dia de adorarmos ao nosso Deus, é o dia de nós refletirmos mais profundamente a grandeza de Deus sobre nossas vidas, o quanto nós somos gratos a Ele, o quanto nós devemos nos prostrar diante dele em adoração e louvores. Vamos então orar de forma intercessória, como sempre, lembrando das pessoas enfermas nos hospitais, nas emergências, nos corredores dos hospitais, aqueles que estão no interior do nosso país, regiões com poucos recursos, e muitos deles já enfermos, idosos. Vamos orar por essas pessoas, pelos idosos também nos asilos, neste tempo de confinamento, ainda mais isolados, mais angustiados e amargurados. Vamos clamar a Deus que alegre o coração deles e ponha esperança no coração dessas pessoas. Vamos também estar orando pelas pessoas que estão contaminadas por este mal que está nos atacando neste mundo. Com certeza Deus está no controle disso e nós cremos que dentro em breve estaremos libertos deste mal sobre a humanidade. Vamos orar também pelos médicos, enfermeiros, pessoas da saúde, seus respectivos familiares, pessoas que vivem essa apreensão de poder ser contaminado pelos seus próprios familiares. Então é tempo de nós orarmos por isso, irmãos, vamos fazer isso juntos. Você coloque lá o seu pedido no seu coração. Todos nós temos agradecimentos, súplicas a Deus
Faça isso. Se você quiser, ajoelhe-se aí na sua casa, curve-se diante de Deus. Vamos estar, então, orando aí. Agradecendo a Deus. Hoje nós temos muitos motivos de agradecimento a Deus. A nossa irmã Valdete já passou pelo tratamento cirúrgico, já está na sua casa e certamente o Deus Todo-Poderoso completará todo aquele tratamento e dentro em breve a nossa irmã estará junto conosco. Outras tantas pessoas que receberam bênçãos do Senhor. Vamos continuar também, irmãos, orando pelo nosso irmão Jorge, a nossa irmã Edna, que precisa das nossas orações. Desculpe. E outros enfermos da nossa igreja, irmãos que já não podem mais estar participando conosco nos cultos devido à sua idade, a nossa irmã Eudóxia, a nossa irmã Eva e também nosso irmão Salvador, vamos estar lembrando deles neste momento. Nossa juventude, vamos orar pelos nossos jovens que são tão hoje envolvidos com o mundo querendo envolver nossos jovens e levá-los para caminhos que certamente não são caminhos que eles querem para si. Vamos clamar a Deus por isso. E finalmente também pelos nossos governantes, os governantes do mundo, os gestores do sistema de saúde. Vamos orar pelo nosso presidente, o nosso parlamento, como a Bíblia nos delega essa missão de orarmos pelas autoridades instituídas. Então isso é o que nós vamos fazer neste momento. E pelas igrejas, nós estamos aí na expectativa do retorno, mas novamente tivemos aí um recolhimento novamente. Creio que a partir do próximo domingo talvez não possamos fazer o culto presencial, mas vamos aguardar durante essa semana o agir de Deus. Quem sabe vai mudar mais ainda, que nós vamos ter condição de estar todos congregados e Deus já retirou esse mal deste mundo. Nós sabemos que Deus pode fazer isso e nós vamos então estar orando neste momento. Curve-se diante de Deus lá na sua casa e vamos buscar a sua presença. Santo Deus, Todo-Poderoso e Senhor que estás nos céus, nós oramos mais uma vez em nome de Jesus. Agora, Deus, colocando diante do Senhor todos os pedidos verbalizados aqui e aqueles que estão lá no íntimo do nosso ser, também lá as pessoas que participam conosco, têm os seus pedidos pessoais, seus agradecimentos. E nós sabemos, Deus, que o Senhor já os tem todos sob o seu conhecimento soberano, Pai. E nós queremos nesta oração clamar, te suplicar, ó Deus, que dispense o teu socorro e a tua salvação sobre todas essas pessoas, sobre as causas que nós aqui colocamos diante do Senhor. Deus, derrama tuas bênçãos, o teu poder para salvar, para curar, para libertar de dores e de sofrimentos, para orientar nossos governantes, para que eles façam, Deus, a sua missão em harmonia, com entendimento. Abençoa, meu Deus, o emocional dessas pessoas. Colocamos também os empresários, os trabalhadores, que o Senhor abençoe o retorno das atividades industriais, comerciais, enfim, toda a economia mundial. Nosso Deus, nós te pedimos, Pai, que abençoa para que as pessoas que perderam os seus empregos possam tê-los restaurados e que todos que retornarem ao seu trabalho, o Senhor não permitas que eles sejam contaminados por este mal, por misericórdia. Deus, salva-nos, Deus, do desemprego em massa no mundo, Pai, que as pessoas tenham condições de trabalhar dignamente para sustento da sua família. Ó Senhor, por misericórdia, cesse esse mal sobre a humanidade, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pedimos ao Senhor por nós, a igreja do Senhor, nos abençoa na nossa missão,
deste dia, de proclamar a tua palavra de esperança para o mundo e a nossa missão também intercessora, que o Senhor possa curar-nos, Deus, de todas as nossas iniquidades, que nós possamos nos converter de todos os nossos maus caminhos, para que assim as nossas orações possam ser atendidas pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos ao Senhor. Continue nos conduzindo em toda a ordem deste culto. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós estaremos falando sobre partes do exílio babilônico, pelo qual o Israel de Deus foi submetido pela sua desobediência ao Senhor. E por isso eu quero já, então, tome a sua Bíblia e a abra no profeta Daniel, no seu capítulo 3, e nós estaremos inicialmente lendo os versículos 13 a 15. Profeta Daniel, capítulo 3, de 13 a 15. Nós vamos estar lendo esta palavra do Senhor. Deus, estamos com a tua palavra diante de nós e, como sempre, carecemos da iluminação do teu Espírito Santo para conseguirmos chegar às profundidades da sua grandeza. Sabemos, Deus, que nela está a esperança de salvação, a esperança de conforto e de fortalecimento. Por isso, coloco todas as pessoas que participam deste culto conosco, para que nossos corações sejam abertos para recebê-la. E que este que te fala, Deus, em nome de Jesus, me prepares e me uses tão somente para falar da parte do Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Daniel capítulo 3, de 13 a 15, assim nos diz a palavra de Deus. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesague e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesague e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis disposto e, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Essa é a palavra de Nabucodonosor, o poderoso imperador babilônico que conquistou, ou seja, dominou Israel e os colocou sob o seu jugo de escravo. Nós vamos estar falando sobre a luz desse texto, irmãos queridos, sobre os reflexos do testemunho da verdadeira fé. Nós, quando testemunhamos de uma verdadeira fé, isso produz reflexos ao mundo que impacta as pessoas de forma extraordinária. É um texto altamente didático, que vai com certeza edificar a nossa fé e nos fazer entender a importância de um testemunho da verdadeira fé. Como nós podemos definir de forma resumida a verdadeira fé? Eu diria que é a capacidade de crer sob provações naquilo que nós sabemos que pode nos salvar. Seja qual for a provação que nós estivermos, eu creio naquilo que pode realmente me salvar. Então isso eu estou chamando aqui de verdadeira fé. O imperador da Babilônia
foi usado pelo próprio Deus para punir o seu povo por causa da sua desobediência, por causa do abandono que Israel começou a deixar Deus de lado. Então, o Nabucodonosor conquistou ali Israel, levou escravos, parte da nação levou para a Babilônia, e nesse texto que nós acabamos de ler, em seus contextos, Nabucodonosor mandou que buscassem lá em Judá 4 jovens letrados, sábios, jovens bem instruídos e bem de um visual agradável, que eles haveriam de estar servindo diretamente no palácio de Nabucodonosor. E assim foi então chamado, convocado Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que receberam o nome babilônico de Beltesazar, Sadraque, e Mesaque e Abednego. Esses foram os nomes já lá no palácio que foram dados a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Lemos no texto que Nabucodonosor, no ápice da sua vaidade, do seu orgulho, das suas prepotências, mandou que construíssem uma estátua com a sua imagem, e ela tinha aproximadamente 30 metros de altura e 3 de largura, ou de busto, e toda ela revestida em ouro. E a inauguração dessa estátua constava de que todos os povos, todas as pessoas, as autoridades da Babilônia deveriam estar presentes para adorar e cultuar aquela imagem. Todos haveriam de se prostrar diante daquela imagem, mediante ali uma trilha de instrumentos que fosse anunciando ali, assim que terminasse aquele prelúdio, as pessoas se curvariam diante daquela imagem. E lemos no texto que dos três moços que foram buscados lá em Judá, se recusaram a adorar aquela imagem. E Nabucodonosor, ao saber disso, os convocou, dando-lhes um ultimato, que se não adorassem aquela imagem, eles seriam lançados numa fornalha de altíssima temperatura, certamente morreriam de imediato. E aqueles moços, então, foram convocados por Nabucodonosor e compareceram perante o rei ali para estar sendo dessa forma questionados e dado-lhes o ultimato. Então, sobre o testemunho de fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, nós vamos falar nesta manhã para a nossa edificação. Aqueles moços portaram-se da verdadeira fé e se recusaram a dobrar diante da imagem de Nabucodonosor. Eles testemunharam ali da verdadeira fé que eles tinham no Deus único, no Deus verdadeiro. E nós vamos então estar, à luz do texto bíblico e de outros textos, estar aqui fortalecendo o objetivo dessa palavra, para que nós, que cremos no Deus único, no Deus verdadeiro e em Jesus como nosso Senhor e Salvador, que nossa fé seja mais convicta, mais fortalecida, de forma que nós possamos a cada dia estar testemunhando dessa verdadeira fé, porque ela produz reflexos grandiosos sobre toda a humanidade. Os reflexos da fé são poderosos para promover fé em outras pessoas. Então, nós continue com a sua Bíblia aberta e vamos discorrer em alguns textos aqui para ver exatamente. O testemunho da fé, por exemplo, ele reflete a prova de fidelidade a Deus mediante as pressões do mundo. Quando nós testemunhamos a verdadeira fé, ele vai promover, ele vai dar provas
de que nós somos fiéis ao nosso Deus, mediante as pressões do mundo. Será que nós somos pressionados pelo mundo para deixar a nossa fé de Deus, abandonar nosso Deus, como Israel foi pressionado pelo mundo e deixou o Deus que os salvou, que os tirou do Egito, trouxe para Judá, colocou na terra de Canaã, dizendo: olha, se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês serão um povo extremamente feliz, abençoados, tudo vocês terão. E eles foram passo a passo abandonando a Deus, ao ponto de Deus ter que puni-los através de Nabucodonosor. Mas esses moços é exatamente o exemplo do reflexo da verdadeira fé. Nós vimos no versículo 15 que acabamos de ler, o ultimato de Nabucodonosor para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Diz lá o texto: agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar dessas minhas mãos? Veja bem, desculpe, aquele homem, aquele rei, ele se sentia tão poderoso que ele desafiou: eu quero ver qual é o Deus que pode livrar vocês dessa fornalha. E ali estava diante daqueles três moços, totalmente indefesos, diante de toda aquela guarda palaciana, homens preparados para lançá-los na fornalha, se eles não se curvassem diante da imagem de Nabucodonosor. Eles receberam esse testemunho, esse ultimato, mas o testemunho de fé deles manteve-se. Eles se testemunharam de uma verdadeira fé, porque eles criam no Deus único, no Deus verdadeiro. Vivendo ou morrendo, eles continuariam crendo no Deus que eles tinham convicção de ser o Deus vivo, o Deus único e verdadeiro. E a gente lê então a resposta daqueles moços àquele poderoso imperador, a partir do versículo 16, acompanha comigo lá na sua Bíblia. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Que testemunho tremendo, irmãos. Nós podemos projetar assim uma situação dessa diante de um rei poderoso, de uma fornalha ardente e aquela ameaça e essa posição tremenda, maravilhosa desses moços. Se o nosso Deus quiser nos salvar, ele nos salvará. Agora, se não for dos seus propósitos, nós morreremos, mas morremos crendo nesse Deus Todo-Poderoso, porque ele é o único Deus. Isso é a verdadeira fé. Isso é o testemunho que produz reflexos extraordinários. Ou seja, vivendo ou morrendo, nós continuamos fiéis ao Deus que nós conhecemos, que sabemos que é vivo, que existe, que é a fonte de água da vida. Então assim fizeram aqueles moços. E eu quero voltar para nós agora, irmãos, igreja, desse tempo atual. Quais são as pressões do mundo atual sobre nós? Nós não temos literalmente uma fornalha para sermos jogados por enquanto. Pode ser que ela aconteça, e eu creio que acontecerá. Mas por enquanto nós temos tido o quê? Uma pressão que é tão forte quanto a de Nabucodonosor, para que também nós comecemos a nos arrefecer da nossa obediência a Deus, da nossa fidelidade a Deus, da nossa concordância com as coisas do mundo.
Nabucodonosor queria levar o povo de Deus a adorar imagem de escultura, imagem morta, imagem que não fala, que não mexe. E aqueles moços resistiram. E nós hoje estamos sobre grandes pressões do mundo sobre nós, irmãos queridos. Cada vez mais, a pós-modernidade do mundo é uma pressão fortíssima sobre nós, o povo de Deus, sobre nós que cremos em Deus, para que nós comecemos a nos conformar com as coisas do mundo. Que a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com as coisas do mundo, mas renovarmos. Uma das grandes pressões do mundo hoje sobre nós, o povo de Deus, é a questão de relativizar o pecado. Com aquela famosa frase já criada: isso não é bem assim. Nos tempos atuais, isso já não é como era no antigamente. Não, irmãos, é sim a mesma coisa, a Bíblia não muda. Então nós não temos que aceitar a relativização do pecado. Pecado é pecado. E a igreja está sendo pressionada à relativização do pecado. Nós já temos aí pessoas defendendo, por exemplo, que se nós não bebermos para embebedar, não tem problema tomar o vinho. Tem sim, é pecado. A Bíblia diz que nós não devemos tomar bebidas fortes, bebidas fermentadas, que alteram o nosso caráter, o nosso ser, a nossa forma de ser. Isso é pecado. A relativização de outros pecados, a forma de nos vestirmos, a forma de nós nos curvarmos diante de Deus, a forma de nós nos comportarmos dentro de um culto. Hoje nós temos, às vezes, pessoas que participam de parte do culto e depois não participam mais. Eu vou participar dos louvores, acabamos os louvores, vamos lá para fora. Porque não estão se interessando pela palavra, quando a parte fundamental do culto é quando nós paramos para ouvir Deus. Até então nós estamos falando com Deus, nós estamos cantando, louvando, exaltando o seu nome, orando, pedindo, mas chega um momento em que Deus quer falar conosco, e esse momento eu saio. Nós temos aí a questão das pressões da mídia, dos meios de comunicação, que nos leva a muitas coisas que são pecaminosas contra Deus. Isso são as pressões do mundo, irmãos. A pressão da mentira, a pressão do casamento, a pressão do ficar, por exemplo. A Bíblia diz que o casamento é a fundamentação de Deus para a relação entre homem e mulher. Então nós não podemos concordar com essas coisas. Os moços precisam namorar, noivar e casar para constituir a sua família. A igreja não pode permitir que essas coisas se relativizem. Isso é pressão do mundo sobre nós, irmãos queridos. Vamos trabalhar juntos nisso aí. As culturas da pós-modernidade, a força da cultura da pós-modernidade. Isso hoje não é assim, ainda já estamos no século 21, daqui a pouco, no século 22. As coisas mudaram, mudou para o mundo, mas não para Deus. A ordem de Deus permanece a mesma para o seu povo. Sede santos, porque eu sou santo. Procurai viver em paz com todos e em santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Nós estamos vivendo a pressão do mundo sobre o Evangelho, que o Evangelho precisa ser pregado de uma forma que não confronte muitas pessoas. Se nós temos pessoas na nossa igreja envolvidas com qualquer anomalia espiritual, nós não devemos pregar certos textos que mexem com essas coisas. Tem uma família muito querida aí, mas que não concorda com a doutrina do dízimo, então nós não podemos falar sobre dízimo. Quando o dízimo é bíblico,
porque ele é exatamente a nossa parte para que Deus nos abençoe grandiosamente, que Deus abra as janelas do céu sobre nós. E nós estamos vendo aí bastante pessoas nas igrejas que não creem nessa doutrina e que já estão ouvindo de falsos pregadores que doutrina do dízimo é coisa do Velho Testamento. Velho Testamento não é Bíblia, mas ele é do Novo também, verifique para você ver. Portanto, quem está nessa está no pecado, e a igreja não pode omitir esse pecado. Ela precisa denunciá-lo. São as pressões do mundo que nós precisamos estar resistindo com a verdadeira fé, sob a força da verdadeira fé em nossas vidas. Mas ainda, meus irmãos, os reflexos da verdadeira fé, ela traz também a revelação do verdadeiro Deus às pessoas incrédulas. Vou repetir. O reflexo da verdadeira fé, ela promove a revelação do verdadeiro Deus aos incrédulos. Mediante a resistência daqueles jovens judeus, a ordem do rei foi cumprida. E quando eles se posicionaram daquela forma, nós não adoraremos a tua imagem, porque ela é uma imagem morta, ela não é Deus, nós adoramos unicamente a Deus, eles foram imediatamente tomados e jogados dentro da fornalha, como era a pena decretada. E lá foram aqueles moços, versículo número, acompanhe comigo aí, versículo 23, desse capítulo 3 de Daniel, isso mesmo. Estes 3 homens, Sadraque, Mesague e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Você vai ver no contexto aqui que as pessoas que se aproximaram para lançá-los na fornalha se queimaram só da emissão do grande calor que estava no interior daquela fornalha. Amarraram eles e jogaram lá dentro daquela fornalha. E aí o rei Nabucodonosor se assustou, porque ele, visualizando o interior da fornalha, ele viu ali a revelação do verdadeiro Deus, que ele tinha desafiado anteriormente, dizendo: quem é o Deus que pode salvar vocês da minha fornalha? E nós acompanhamos isso aí no versículo 24 e 25 do texto, que você pode ler comigo. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Verso 25. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho de deuses. Aquele homem teve conhecimento ali do verdadeiro Deus, pelo testemunho de fé de Sadraque, Mesague e Abednego. E o mundo, meus irmãos, terá conhecimento do verdadeiro Deus. O mundo só vai interromper o seu processo de adoração de imagens à proporção que eles forem conhecendo o Deus que eu e você cremos nele, que é o único Deus que pode salvar. E nós podemos ser ameaçados pelas fornalhas da pós-modernidade, da relativização do pecado, das culturas atuais, aonde já se chega, nós estamos aí prestes a ter a legalização, se já não tem, de que o homem pode casar com homem, mulher com mulher. Isso não é de Deus, isso é pecado. A igreja nunca pode admitir isso. Nós temos que orar por essas pessoas, amá-las e trazê-las ao entendimento da Bíblia, para que elas parem com esse ato que ofende a Deus profundamente, que criou o homem para ser homem,
que criou a mulher para ser mulher e que eles então possam reproduzir. Isso são as pressões do mundo sobre a igreja. A mídia, as próprias autoridades hoje já defendem isso claramente. Nossas crianças estão vendo aí coisas que podem levá-las, a incentivá-las a esse pecado, a essa abominação aos olhos de Deus. É pior do que uma fornalha. Mas se nós cremos no Deus que pode salvar, com certeza nós vamos revelá-lo a essas pessoas. Então essa é a nossa missão, irmãos queridos. O testemunho da nossa fé em Jesus é o que propicia ao mundo também ver e crer nele. A proporção que eu e você, que cremos em Jesus, testemunhamos dele de todo o nosso coração, as pessoas passarão a conhecer esse Jesus. E então elas se submeterão ao seu senhorio sobre a vida delas. Vale a pena, irmãos. Por mais que seja difícil as pressões do mundo, das fornalhas ameaçadoras, vamos testemunhar a verdadeira fé no verdadeiro Deus, no único e suficiente Salvador que é Cristo Jesus. Vamos carinhosamente ensinar as pessoas, mostrar-lhes na sua palavra que Deus não divide a sua honra com outrem, e que a proporção que nós nos curvamos diante das imagens de escultura, nós estamos deixando Deus de lado e crendo em deuses que não é Deus, que não pode salvar. Há uma pressão muito grande sobre a Igreja de Cristo nesse aspecto. Mas vale a pena testemunhar da nossa verdadeira fé, irmãos, porque por ela o incrédulo vai conhecer o verdadeiro Deus. Isso está nas suas mãos, está nas minhas mãos. Nós emitimos esse testemunho cristão em nossa vida. Concluo a palavra sobre os reflexos da verdadeira fé, o que elas produzem. Elas vão revelar, irmãos, a inoperância dos falsos deuses. Eles são inoperantes. Salmo 115 diz que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não veem, que tem nariz, mas não cheiram, que tem mãos, mas não apalpam. Porque são objetos mortos, que se nós não mudarmos eles de lugar, eles permanecem ali. Se eles caírem, eles quebram. E a proporção que nós testemunharmos de Jesus na nossa vida, nós vamos estar revelando a inoperância desses deuses, que são deuses mortos, que nada podem fazer. Eles só conhecerão através do nosso testemunho. E foi o que aconteceu. Sadraque, Mesaque e Abidnego testemunharam do Deus vivo, do Deus único. E Nabucodonosor pôde conhecer a inoperância dos seus deuses. Olhe comigo o versículo 28 e 29 aí do seu texto. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Observe que Sadraque, bendiz o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha só, preste atenção no texto, irmãos. A primeira palavra de Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo para livrá-los da fornalha. Bendito é esse Deus maravilhoso que você e eu cremos nele, que o estamos pregando nesta manhã.
porque Ele pode livrar, Ele pode enviar seus anjos para nos livrar das fornalhas do mundo. Crendo nisso, com certeza, irmãos. E conclui Nabucodonosor na inoperância dos seus deuses. Veja aqui o versículo seguinte que eu leio para vocês, 29. Portanto, diz Nabucodonosor, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em montouro, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Que coisa tremenda, irmãos! Aquele homem que há poucos instantes dizia, quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês dessa fornalha. Agora diz aqui, nesse final, que as pessoas que doravante viessem a cultuar e a se curvar diante de outros deuses, deveriam ser punidos rigorosamente. Era um decreto real, porque aquele homem conheceu o verdadeiro Deus e a inoperância dos seus deuses, através do testemunho de fé de 3 moços, de 3 jovens, crentes em Cristo, crentes em Deus, que foram Sadraque, Mesaque e Abidnego. É o grande exemplo para nós deste mundo, irmãos. O mundo da fornalha, sobre a igreja de Cristo Jesus. Vale a pena perseverar na sua fé. Vale a pena perseverarmos na nossa fé. Porque a nossa fé vai revelar a inoperância dos deuses e vai levar os homens a conhecer o verdadeiro Deus. O Deus, o final do versículo 29, que nós acabamos de ler aqui. Não há outro Deus que possa livrar como este. O testemunho da igreja de Jesus e a proclamação do Evangelho revela o verdadeiro Deus e decreta a inoperância dos falsos deuses que o mundo, a maior parte do mundo, continua cultuando e se curvando diante deles, se enganando e caminhando por este mundo sem salvação. Deuses que não podem salvar, deixando o Deus que pode salvar. Elas vão conhecer esse Deus e Jesus através do testemunho da igreja de Jesus, a igreja que ele comprou com seu sangue, eu e você que cremos nisso. E através da proclamação do seu evangelho, a igreja não pode fechar a Bíblia. A igreja não pode deixar que o seu culto seja 80% de louvores e hinos. Não que isso não seja importante, é muito importante. Mas a Bíblia precisa ser pregada, esclarecida, ensinada para ser crida, para revelar a Jesus. Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar os homens. O apóstolo Paulo proclamou isso com muita ênfase em todo o seu ministério. E eu concluo aqui lendo o texto, um dos textos que Paulo falou sobre isso, Romanos capítulo 1, 16 e 17. Aquele homem que era pressionado pelas fornalhas do judaísmo, ele então declarou esse texto aqui, Romanos 1, 16 e 17. Diz Paulo, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, à proporção que nós estamos pregando o evangelho para você, a sua fé vai crescendo, porque a fé vem pelo ouvir o evangelho. O evangelho revela Jesus, revela Deus. E nós só passamos a crer naquilo que nós conhecemos. Se você não conhecer Jesus e Deus com profundidade, você não vai crer nele com raízes. Você não vai poder promulgar uma fé verdadeira. Você nunca vai poder testemunhar,
porque você vai ficar dividido entre deuses. Ora eu estou com Jesus, ora eu estou adorando as minhas imagens. Ora eu estou orando, ora eu estou rezando, palavras sem nexos, repetitivas. Nós só vamos conhecer o verdadeiro Deus, conhecendo a sua palavra. Por isso nós, igreja, crentes em Cristo Jesus, não nos envergonhamos do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto o judeu como o grego, ou seja, toda a humanidade. Esta é a palavra que Deus nos deu nesta manhã, irmãos queridos. O testemunho da verdadeira fé significa ser aprovado diante das provações que somos submetidos em nossa vida cristã. Você e eu seremos aprovados por Deus mediante o nosso testemunho de verdadeira fé. Não se amedronte com as fornalhas do mundo, da mídia, das televisões, das igrejas poderosas do mundo. Resista aos Nabucodonosor desse tempo e testemunhe de fé, porque ele é o poder de Deus para salvar, que de fé em fé as pessoas caminham para a salvação em Cristo Jesus. Eu deixo uma pergunta para mim e para você que participa conosco. Temos sido aprovados nisso diante da nossa peregrinação por esse mundo? Você tem testemunhado da sua fé quando está sob pressão do mundo? Ou nós temos tremido diante disso? E uma última pergunta. Você já definiu a sua fé em Jesus? Ele é o teu Salvador? Você o tem como único e suficiente Salvador? Você já destronou os falsos deuses que até então você adora? Se não, faça isso. Faça como Sadraque, Mesaque e Abednego, dizendo para Nabucodonosor: eu não vou adorar a sua imagem, porque ela é morta. Ela não fala, ela não pode salvar. Eu tenho um Deus que pode me salvar na pessoa de Cristo Jesus. Então, querido irmão, amigo, isso aqui não é nenhuma palavra de reprimenda para você. É uma palavra de salvação para você. Destrone os falsos deuses e abrace-se a Jesus e o sirva de todo o seu coração. Irmãos, pessoas que participou do culto conosco, as nossas lições da Escola Bíblica Dominical já estão nas nossas mídias de comunicação, no Facebook e também no YouTube. Nosso departamento de ensino da Bíblia está preparando as lições semanais e publicando. Participe, irmãos, são lições preciosas. Tem acesso lá ao YouTube, ao nosso Facebook e receba essa lição. Hoje, às 14 horas, como sempre tem sido, a liderança dos adolescentes e jovens estará também ainda transmitindo uma mensagem bíblica a todos nós. Às 19 horas, nós estaremos no culto presencial lá na nossa igreja, dentro das faixas etárias permitidas. Vamos também transmitir o culto e também às 19 horas na nossa congregação em Lima Duarte, pastor Silvio vai estar também transmitindo o culto dessa noite. Ele deve confirmar, me parece que ele vai fazer às 17 horas, ele deve confirmar isso aí. Deus abençoe o teu dia e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós, sobre todo o povo em toda a face da terra, agora e para sempre. Amém, amém e amém.